turma, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Peguem o livro de vocês e abram na página 64. Na página 64, nós vamos falar sobre os pontos cardeais. Mas o que são os pontos cardeais? Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referências, são pontos básicos para determinar a orientação no espaço terrestre, relacionados com a posição do Sol durante o dia. O Sol ele nasce todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte, e ao entardecer, ele se opõe no lado oposto. É através do Sol que é possível identificar os 4 pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste. O norte, ele também é denominado de setentrional ou boreal. O sul, ele também pode ser chamado de meridional ou austral. O leste, ele pode ser chamado de oriente, e o oeste também é conhecido como ocidente. Os pontos cardeais, eles dão um sentido, uma direção. No entanto, sozinhos, eles não dão a localização exata de um ponto na superfície terrestre, pois é um instrumento utilizado para trabalhar em pequenas distâncias. Além dos pontos cardeais, há também pontos mais específicos, os chamados pontos colaterais e os pontos subcolaterais, que nada mais são a combinação dos pontos cardeais e subcolaterais. Os pontos colaterais, cuja posição ele encontra-se entre os pontos cardeais. Quais são eles? São o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que fica entre o sul e o leste, e o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. E nós temos os pontos subcolaterais, que é uma posição mais específica. Nós temos o nor-nordeste, que fica entre o norte e o nordeste, o leste-norte, que fica entre o leste e o nordeste, o leste-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste, e o sul-sudeste, que fica entre o sul e o sudeste, o sul-sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste, o oeste-sudoeste, que fica entre o oeste e o sudoeste, e nós temos também o oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste. E temos também o nor-noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. Para representar os pontos cardeais e colaterais, foi criada a rosa dos ventos, também conhecida como rosa náutica, e rosa dos rumos. Através de alguns passos, podemos se localizar através das rosas dos ventos. Para isso, basta apontar a mão direita para o leste, na posição em que o Sol nasce, e a mão esquerda para o oeste, posição em que o Sol se põe. Dessa forma, o seu rosto apontará para o norte e as suas costas para o sul. Eu deixei umas dicas de umas videoaulas no arquivo em PDF e uma dica de um jogo educativo sobre o conteúdo. Agora, vamos colocar em prática tudo o que foi estudado. Pegue o seu livro de ciências, resolva as atividades da página 67 e 68, depois pegue o seu caderno e responda as atividades que estão no arquivo em PDF. Tchau, tchau, turma, até a próxima aula. Então, essas são as atividades de hoje. Tenham um bom estudo e até a próxima aula. Tchau!